Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade, nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade para se tornarem referências em acessibilidade arquitetônica. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade empresária, atuo especificamente, exclusivamente com acessibilidade desde 2016 aqui na minha empresa. Sou também mãe atípica e nessa live de hoje eu vou trazer a continuação do estudo de caso que eu trouxe na semana passada a respeito de centros de saúde. Eu preparei um material na semana passada, ficou muito longo, não consegui mostrar tudo o que eu gostaria, considerando requisitos de acessibilidade. Então, hoje eu vou continuar mostrando sob uma outra perspectiva. Então, na sexta-feira passada, eu trouxe um estudo de caso a respeito de centros de saúde em um local específico que eu estive aqui em Belo Horizonte. Então, gente, todo lugar que eu vou, meu olhar já está meio que treinado para entender o que tem de requisito de acessibilidade, o que não tem, quais são as falhas, quais são os pontos positivos. Então, eu fiz esse trajeto considerando o acesso a esses centros de saúde por uma pessoa que estivesse vindo da calçada. Só que eu tenho também, eu não falei na semana passada, como seria esse acesso da perspectiva de uma pessoa que chegasse pelo estacionamento. Então, eu vou trazer essa visão para vocês, essa perspectiva hoje, para complementar o que foi falado na semana passada, na live da semana passada. Como vocês podem ver, hoje eu estou aqui dentro da caixinha, eu estou aqui no StreamYard, porque eu quero mostrar o vídeo para vocês aqui com mais detalhes, então vai ficar mais fácil de mostrar, de vocês verem aí como que vai ser todo esse percurso, todo esse trajeto feito, considerando uma pessoa que chegue ao centro de saúde pelo estacionamento. Tá bom? Nós já vamos começar aqui, mas antes eu gostaria de convidar você, que é um profissional que deseja aprimorar os seus conhecimentos aí em acessibilidade arquitetônica, que deseja ter segurança na hora de projetar com acessibilidade, na hora de adequar espaços, edificações, enxergar as oportunidades da acessibilidade, eu convido você a participar da Jornada da Edificação Acessível, que será um evento online que eu vou fazer no mês que vem, nos dias 7, 9 e 11 de abril. Então, se você é esse profissional que gostaria de aprimorar os seus conhecimentos, eu te convido a participar. O link vai estar na bio aqui do meu perfil do Instagram ou na descrição do vídeo aqui do YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, tá bom? Então, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga nesse curso. Será um curso gratuito que eu vou ministrar para os interessados profissionais em aprofundar os seus conhecimentos em acessibilidade. Então, gente, voltando aqui para o nosso tema da nossa live de hoje, eu já vou trazer aqui, já vou colocar para vocês aqui na tela qual é o vídeo que eu fiz aqui, considerando o acesso pelo estacionamento. E sim, gente, existem, como vocês sabem, muitos requisitos de acessibilidade que devem ser atendidos considerando estacionamentos. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Calminha, deixa eu pausar, deixa eu voltar isso aqui para vocês verem do começo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho isso, assim fica melhor. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é a perspectiva do estacionamento. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada geral em como é este estacionamento, não só este estacionamento. Eu gostaria que vocês, quando tivessem a oportunidade de parar o carro ou, né, estar dentro de um estacionamento, fizessem esse tipo de observação, com esse olhar voltado para questões de acessibilidade. Então, observem, olha, tá vendo? Um estacionamento convencional. Isso aqui vai ser o estacionamento de um centro de saúde, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode observar? E o que a gente pode observar também na maioria dos estacionamentos? A gente vai ver que um estacionamento é um espaço onde os veículos vão estar predominantemente parados, predominantemente estacionados. Eles vão utilizar as vias aqui, né, internas, para poder se deslocar
até a vaga, até encontrar uma vaga, o veículo vai se deslocar, né? Vai transitar ali naquele espaço até encontrar a vaga, e quando ele encontra a vaga, né? O motorista encontra a vaga, vai estacionar o seu veículo ali, e o veículo vai ficar predominantemente parado. Então, veja bem, o que que nós temos aqui? Eu vou trazer para vocês daqui a pouco um requisito lá da NBR 9050 que vai falar sobre áreas de circulação em estacionamentos. Mas isso aqui é algo que é um exercício que nós podemos fazer de observação, de entender como que os espaços, como é a dinâmica de utilização dos espaços, como as pessoas vão utilizar espaços, inclusive estacionamentos, que são elementos tão comuns aí em vários espaços e edificações. Vou voltar aqui o vídeo para vocês verem mais uma vez com mais atenção. Muitos veículos parados, e essa área onde os veículos trafegam aqui, né, até encontrarem a vaga, ficam dessa forma que vocês estão vendo, uma situação assim mais tranquila. E isso, gente, é um caso muito diferente de uma via pública, onde os veículos vão estar predominantemente em movimento. Então, a via pública é feita para a passagem dos veículos, e você tem a calçada, que vai ser aquele espaço segregado, né? Ele vai ser mais alto ali, ou vai ser separado por uma barreira física, que vai ser o local onde os pedestres irão transitar, tá bom? Com segurança, com autonomia, né? Existem requisitos de acessibilidade para a calçada, todos nós sabemos, que estão, assim, um pouco longe da realidade de muitas calçadas, de muitas edificações hoje em dia, como todos nós sabemos também. Basta sair à rua, vocês vão conseguir observar muitas dificuldades que as pessoas têm em utilizar a calçada, né? Mas também existem também aquelas calçadas que já estão construídas seguindo os requisitos de acessibilidade, seja considerando a sua geometria ou a sua sinalização, né? Mas o estacionamento, ele vai ser esse espaço onde os carros irão estar predominantemente parados. E esse espaço aqui, que é, né, que eu estou inclusive filmando aqui, que eu estou andando, ele vai ser utilizado também para as pessoas se deslocarem dos seus veículos até o ponto de interesse daquele estacionamento ou até a sua saída, caso seja somente um estacionamento ali e não faça parte de uma edificação, né, como um todo. Então, esse espaço aí, que ora vai ser utilizado pelos carros, ora também será utilizado pelas pessoas. E é claro que um veículo que está ali transitando em um estacionamento, ele não vai andar em alta velocidade, ele vai utilizar ali velocidades mais baixas, justamente por essa característica de que esse espaço, muitas das vezes, ele será também compartilhado pelos pedestres que irão acessar ali os pontos de interesse dessa edificação, ok? Então, dito isso, eu vou trazer para vocês aqui um item da NBR 9050, que vai ser o item aqui, ó, 6.14.2, que vai falar de circulação de pedestres em estacionamentos. E está dizendo o seguinte: todo estacionamento deve garantir uma faixa de circulação de pedestre que garanta um trajeto seguro e com largura mínima de 1,20 m até o local de interesse. Este trajeto vai compor a rota acessível. Então, veja bem, está falando aqui nesse item que todo o estacionamento deve garantir uma faixa de circulação de pedestres com uma largura mínima de 1,20 m, para garantir um trajeto seguro para esses pedestres, certo? Mas veja bem, a norma, vou ler de novo aqui o item para vocês perceberem um detalhe. Todo estacionamento deve garantir uma faixa de circulação de pedestres que garanta um trajeto seguro e com largura mínima de 1,20 m até o local de interesse, e esse trajeto vai compor a rota acessível. Então, fala que os estacionamentos, as áreas para circulação de pedestres em estacionamentos, deve ser garantida aquela faixa de 1,20 m, né? Vocês incorporarem essa informação aí. Porém, quando a gente estuda a NBR 9050 e a maioria do referencial técnico da acessibilidade, a gente precisa ter algumas percepções
que vão fazer a gente chegar às nossas conclusões de projeto ou às nossas conclusões de adequação. Então, o que acontece? Isso aqui, das áreas de circulação de pedestres, está falando que esse espaço deve ser garantido. Então, a gente vai pensar de duas formas. Primeiro, a gente já viu aí como que funciona essa questão do estacionamento, como funciona a utilização desse espaço. Agora, fala aqui nesse item que eu devo preservar essa faixa de 1,20 m. Se você observar, quando uma pessoa sai do veículo aqui, ela vai conseguir, ela vai ter esse espaço, essa faixa com largura de 1,20 m, para poder acessar o ponto de interesse. Porém, aqui na norma, em nenhum momento fala que essa faixa deverá ser sinalizada considerando todas as vagas deste estacionamento. E uma coisa que é importante a gente observar é que a NBR 9050, como as outras normas do referencial técnico da acessibilidade, quando fazem a menção de que algo deve ser sinalizado, ela vai trazer as características exatas de como deve ser aquela sinalização. Ela vai trazer a informação assim, tintim por tintim, minuciosamente. Se você pegar, por exemplo, assim, como que você vai fazer? Sinalização de degraus de escada, vai trazer lá qual é a característica da sinalização. Ah, tem que ter o tamanho tal, tem que estar na posição tal, tem que ser da cor tal, tem que ser fotoluminescente ou retroiluminada nas situações tal e tal. Isso é uma situação. Quando fala que você deve sinalizar, por exemplo, as próprias vagas de estacionamento especiais para pessoa com deficiência ou para pessoa idosa, essa sinalização, ela também é trazida com minúcia, porque a NBR 9050 vai referenciar lá as regulamentações do CONTRAN que vão trazer exatamente quais são as características de sinalização daquelas vagas, tanto considerando sinalização horizontal, que vai ser a pintura no piso para a demarcação dessa vaga, quanto a sinalização vertical, que vão ser as placas regulamentadoras da utilização daquelas vagas especiais, tá? Então, a parte de sinalização para acessibilidade, ela é muito rica e é composta por muitos elementos. E quando é exigida essa sinalização, a própria norma traz, para não ter dúvidas, exatamente como será essa sinalização. Mais um exemplo, quando você coloca lá, sinalização acessível para instalações sanitárias. Você vai ter lá, eu preciso ter uma sinalização que vai ter as características, que vai ter que ter vai ter que ser uma placa com características acessíveis, que vão ser o contraste visual, o contraste tátil, eu vou ter que ter os caracteres em relevo, eu vou ter que ter o texto em braille, essa placa vai ter que estar posicionada na posição tal, que vai ser ali próximo à maçaneta, na altura entre 1,20 e 1,60 para percepção, a 10 centímetros, enfim, vai trazer na minúcia toda a característica daquela sinalização. Se eu tenho sinalização de pavimento, se eu tenho sinalização para elevadores, igualmente. Então, sempre que é exigido que algo seja sinalizado, o próprio referencial técnico vai trazer como essa sinalização deverá ser realizada. E isso não acontece neste exemplo aqui do estacionamento. Deixa eu colocar para vocês aqui de novo o estacionamento. Vamos ver aqui mais uma vez as características desse estacionamento. Então, você querer colocar que a norma de acessibilidade fala que você precisa pegar uma faixa com 1,20 m e demarcar, fazer uma demarcação para o trânsito de pedestres ali, a partir de todas as vagas de estacionamento, é algo que não tem lastro aqui no próprio referencial técnico, que é a NBR 9050. Então, depois de feita essa explicação, eu vou ler mais uma vez o item que fala aqui, olha, todo estacionamento deve garantir uma faixa de circulação de pedestre que garanta um trajeto seguro e com largura mínima de 1,20 m até o local de interesse. Tá. Agora, veja bem, sob uma outra observação que eu posso fazer aqui. Se, mesmo que
eu considere, não, eu vou demarcar aqui, vou fazer a sinalização de uma faixa aqui de 1,20 m a partir de todas as vagas desse estacionamento. E essa faixa de 1,20 m será uma faixa que vai ser uma faixa além dessa faixa de circulação para os veículos, então eu vou ter que ter as duas vias de circulação para veículo, considerando os dois sentidos de circulação, e além disso eu vou ter que colocar essa faixa para pedestres. Não existe, a pintura de uma faixa não é nenhuma garantia de que a pessoa, ao utilizá-la, não estará exposta à mesma situação caso não houvesse a pintura daquela faixa ali interligando todas as vagas de estacionamento. Tá? Então, aquela pintura não vai trazer nenhum tipo de garantia. A gente deve ter atenção ao utilizar estacionamentos. Não estou falando que não aconteçam incidentes em estacionamentos, muito pelo contrário, deve acontecer sim. Porém, a gente tem que saber como utilizar o referencial técnico para trabalhar a acessibilidade de espaços de edificações. E, mais especificamente, trazendo casos de estacionamento. Agora, uma questão que seria mais coerente, ao invés de você pegar e considerar que deve ser colocada aquela faixa de 1,20 m de largura demarcada ali, sinalizada, interligando todas as vagas de estacionamento, algo que é mais coerente, que vocês já devem ter visto em algum lugar, é o que? São aqueles centros para circulação em estacionamentos. Então, você tem aquele espaço que vai ser para circulação preferencial de pedestres que vão às vezes, interligar mais de um acesso naquela edificação. Vão ser espaços mais segregados mesmo, mas não vai ser uma demarcação considerando todas as vagas de estacionamento. Vai ser uma área de circulação ali mais centralizada, que a pessoa vai poder se deslocar do seu veículo até esse espaço, que vai ter uma utilização preferencial pelos pedestres, né? E que vai facilitar essa circulação dentro de estacionamentos. Né? Eu vou trazer para vocês aqui ainda um exemplo, quando eu vi, é porque às vezes eu vou em algum lugar e esqueço de registrar, mas eu farei isso para poder exemplificar de modo mais claro para vocês entenderem, mas vocês já devem ter visto. E a partir do momento que vocês passam a observar, né, vão nos lugares que vocês frequentam mesmo e começam a observar como aquele espaço é utilizado, pode ser que vocês já consigam observar que esses locais preferenciais para a circulação dos pedestres já existem em algumas áreas de estacionamento, mas eles não necessariamente vão interligar todas as vagas de estacionamento. Tá bom? Agora, continuando aqui, avançando nesse acesso a esses centros de saúde, considerando o estacionamento, já vimos aqui, nesse caso aqui, eu me desloquei do veículo e fui acessar o ponto de interesse, que é o prédio ali do centro de saúde mesmo, para buscar um atendimento. E assim, é importante vocês observarem que este espaço aí, especificamente, eu fui para utilizar esse espaço sem ser uma pessoa com deficiência, sem utilizar as vagas preferenciais. Se eu estivesse aqui com a Laurinha ou com o Samuel, eu utilizaria a vaga especial reservada para a pessoa com deficiência, mas não era o caso. Porém, essa área de estacionamento que vocês viram, esse espaço aberto, não tem vagas demarcadas para pessoa com deficiência e nem para pessoas idosas, porque essas vagas, elas vão estar em outro local, elas vão estar, tem uma área coberta aqui, ó, vocês estão vendo aqui essa porta grande aqui no vídeo, então essa é uma área coberta do estacionamento, e nessa área coberta estão as vagas especiais para pessoa com deficiência e para pessoa idosa, tá? E a partir dessas vagas, será composta também uma rota acessível para acesso à edificação, para que os usuários desse espaço possam utilizá-lo com a sua finalidade, né? Que é em busca de algum tipo de atendimento médico. Aqui, gente, vocês estão vendo uma complementação que a pessoa sai do estacionamento e esse é um dos acessos que ela vai ter à edificação. E o que a gente pode ver aí? A gente está vendo, a gente tem esse piso tátil direcional, vou aproximar aqui para vocês poderem ver melhor. E eu tenho aqui esse rampamento. Isso aqui, gente, no vídeo está um pouco distorcido, mas em loco, quando você vê lá, você vai perceber que é uma inclinação assim, bem baixinha. Então, essa inclinação baixa, inferior
a 5%, ela não caracteriza necessariamente uma rampa. Então, se o requisito de inclinação não atende à inclinação que vai caracterizar uma rampa, você não precisa ter todos aqueles elementos obrigatórios para rampas, que vão ser o quê? As guias de balizamento, que estão aqui, nesse caso aqui existem guias de balizamento, mas você não precisa ter o corrimão duplo em 2 alturas com prolongamento, você não precisa ter a sinalização tátil no piso específica para rampas, que vai ser aquela sinalização de alerta que a gente vai ter no começo e no final do desnível. E aqui essa sinalização, ela está fazendo um direcionamento em uma área de circulação, é uma inclinação bem suave, mas não necessariamente uma rampa. E logo aqui à frente a gente vai ter aqui essa grelha. E essa grelha, né, gente, eu vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes. A largura dos vãos dessa grelha aí, eles vão ser, essa largura vai ser superior a 1,5 centímetro. Então, isso aí deverá ser adequado. Por quê? A gente pensa na rota acessível. A rota acessível, uma pessoa com deficiência que chega nesse espaço, que seja uma pessoa credenciada, ela vai utilizar as vagas especiais. Então, ela não vai necessariamente fazer esse trajeto, tá bom? Porém, isso aqui vai ser uma rota que outras pessoas poderão utilizar. Então, se é uma rota de uso preferencial por muitas pessoas, mesmo não sendo pessoas com deficiência, a gente deve também considerar alguns requisitos de acessibilidade que existem para facilitar, trazer facilidades na interação com o espaço. E no caso de grelhas, existem sim requisitos para grelhas que você vai considerar quando você se depara com grelhas em áreas de circulação, tá bom? Então, essa largura, né, esse espaçamento aí entre os vãos não pode ser superior a 1,5 centímetro e esses vãos, eles devem estar preferencialmente aí no sentido transversal à circulação, que é o oposto do que está mostrado aí. Então, existe sim acessibilidade para grelhas em áreas de circulação. Existem requisitos de acessibilidade que devem ser atendidos também, considerando a sinalização tátil no piso. Como vocês podem observar, essa sinalização aqui, quando você considera mudança de direção, ela está em desacordo lá com a NBR 16537. Existe um jeito certo de fazer essas mudanças de direção. Existem esses requisitos que devem ser atendidos tanto para a instalação do piso tátil direcional, quanto para implementar essas mudanças de direção também. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é que existe esse acesso pela escada, que as pessoas, quando chegam lá no pavimento inferior, que também é um nível de estacionamento, vão conseguir acessar para ter acesso a essa entrada específica aqui da edificação, certo? Aí aqui, deixa eu voltar aqui. Essa escada ela aparece em um outro vídeo, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar hoje para vocês. Então eu vou mostrar aqui novamente. Tá vendo? Então, eu tenho essa escada aqui, e sempre que eu tenho essa escada aqui do lado aqui, ó, não acho que vocês não conseguem ver o meu mouse aqui não, mas é essa escada aqui que está que eu vou mostrar para vocês agora. Então, existem também requisitos de acessibilidade para a escada. Nesse caso aqui, não estão sendo atendidos, né, gente? A gente tem todos aqueles requisitos, tanto de elementos de segurança para as escadas, quanto de sinalização. Então, eu tenho que considerar lá a sinalização visual dos degraus, eu tenho que considerar corrimão duplo em 2 alturas dos 2 lados com os prolongamentos, eu tenho que considerar a sinalização de pavimento, sinalização tátil no piso para a escada, ao final da escada, eu tenho ali um degrau isolado, então eu também tenho requisitos de acessibilidade que eu devo, que o degrau isolado é esse aqui, ó. Então, eu devo atender a requisitos de acessibilidade para os degraus isolados. Também, nesse caso aí, também não está sendo atendido. Eu tenho requisitos de acessibilidade para esses guarda-corpos aí, ó, tá vendo? Deixa eu parar num ponto que dê para ver aqui os guarda-corpos. Isso, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho requisitos de acessibilidade para esses guarda-corpos, especificamente para esse modelo de guarda-corpos aqui que eu tenho, esses elementos horizontais. Então, esses elementos escaláveis, eu preciso atender a requisitos de acessibilidade que estão lá na NBR 9050 e que estão também em outras normas de acessibilidade que eu devo conhecer
para trabalhar tanto o projeto quanto a adequação de espaços com base no referencial técnico completo da acessibilidade. Então, devo conhecer também quais são esses requisitos para considerar e projetar espaços acessíveis, né? Então você vai perceber que a questão da acessibilidade, ela vai estar presente em muitos elementos de espaços e edificações. E aqui, ó, quando a pessoa, o primeiro contato que ela tem aqui nesse espaço, nessa edificação, voltei um pouquinho para vocês verem aqui, ó. Veja bem, a pessoa entrou aqui, tem esse acesso, eu tenho esse capacho, mais uma vez, eu tenho requisitos de acessibilidade para esses tapetes que ficam aí nas entradas de espaços e edificações. Eu tenho aqui a questão desse primeiro atendimento que a pessoa vai receber, nesse caso aqui, tá vendo? Ó, eu tenho esse balcão de atendimento. Então, eu tenho também que atender a requisitos de acessibilidade para balcões de atendimento que estão lá na NBR 9050. Então, você vê que esse trajeto relativamente curto até aqui, né, de estacionamento, até nem entrei direito na edificação, e o tanto de questões de acessibilidade que já devem ser atendidas, e nesse caso aqui não estão atendidas, tá bom? Então, a gente deve considerar quais são esses requisitos, dominar a sua aplicação prática para que nós possamos ter segurança ao projetar já requisitos de acessibilidade, né? Todos nós profissionais. Isso aqui é para pagar estacionamento ou atendimento de paciente? Devemos, né? É uma obrigação legal implementar os requisitos de acessibilidade no nosso trabalho. Obrigada. Seja projetando espaços, seja trabalhando a adequação de outros espaços também, é importante dominar e saber implementar esses requisitos de acessibilidade. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês mais uma coisa aqui, ó. Depois dessa questão do atendimento, né, esse balcão de atendimento acessível, eu vou ter aqui o quê? Áreas de circulação. Então, essa área de circulação também tem toda uma característica que deve ser atendida para que os espaços sejam atendidos. Eu tenho que considerar características do piso, eu tenho que considerar questões de contraste visual, saber o que é obrigatório, saber o que é uma recomendação. Eu tenho também uma questão de sinalização. Então, como que eu vou implementar a sinalização nesse espaço ou nessa edificação? A sinalização, ela vai fazer parte de um projeto composto, que eu vou ter muitos elementos. Eu vou ter a sinalização tátil no piso, que vai fazer parte da sinalização. Eu vou ter a sinalização de portas e passagens, tendo obrigatoriedade de colocar a sinalização em sanitários, banheiros e vestiários. Eu vou ter os mapas táteis, né, que são os planos acessíveis, que vão compor a sinalização do espaço, que vão orientar as pessoas em como elas vão utilizar aquele espaço. Ela vai ser, né, um espelho, um retrato da sinalização tátil no piso que eu tenho ali existente. Vão mostrar os pontos fundamentais ali daquele espaço, daquela edificação, que vão ser o quê? Circulação vertical, sanitário, saídas de emergência. Tem que ver todos os itens que são obrigatórios de serem sinalizados. E aqui, nesse ponto que eu parei do vídeo, nesse ponto específico, o que eu estou vendo aqui? Para trazer um exemplo de obrigatoriedade considerando sinalização tátil no piso. Eu tenho aqui este extintor, que é um elemento suspenso, que vai ter uma saliência superior a 10 centímetros e que precisa necessariamente ser sinalizado com o piso tátil de alerta, aqui no piso, considerando a sua projeção. Vou voltar um pouquinho para vocês verem aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse corredor, né, que vocês estão vendo, e no caso de ter corredores com essa característica que está sendo mostrada aí, eu não preciso necessariamente colocar o piso tátil direcional, porque as próprias paredes desse corredor, dessa área de circulação, já vão servir como referência no deslocamento por uma pessoa com deficiência visual. Porém, quando eu estou utilizando essa parede como referência para poder fazer esse deslocamento, eu preciso alertar ao usuário os pontos que ele pode ter uma situação não segura. E esse elemento suspenso, aqui nesse caso, esse extintor que vocês estão vendo aí no cantinho, ele precisa ter aquela sinalização para alertar
aos usuários sobre uma situação perigosa, que ele pode esbarrar nesse extintor aí, né? Então, é uma situação perigosa. Então, ele pode utilizar a parede como referência, mas a sinalização deverá estar adequada. E, nesse caso aqui, esse elemento suspenso, como todos os outros, com essa parte inferior não detectável pela bengala de rastreamento ali, né, que esteja acima de 60 centímetros, deverá ser sinalizado com a sinalização taxa no piso modelo de alerta. Então, aqui, gente, ó, aqui no finalzinho, vocês vão ver, depois dessa área de circulação aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui à direita, eu não sei se é direita ou se é esquerda, se está virado, se está para mim aqui à direita. Eu tenho essa área de espera aqui, tá vendo? Tem um local, tem dois elementos que está um pouquinho apagado, mas dá para ver que é um local de espera. Então, tenho que ter acessibilidade para locais de espera. E eu tenho aqui uma máquina de autoatendimento, daquela que você compra comida. Você coloca lá, você compra um chocolate, compra um salgadinho. Então, máquinas de autoatendimento também precisam atender a requisitos de acessibilidade. Gente, essa foi a complementação. Eu acho que eu vou passar outro vídeo para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês aqui rapidinho. Eu acho que vai dar para ver, para fazer mais algumas observações, tá vendo? Aqui, lembra aquela escada que tinha lá para acesso? Então, aqui é a vista quando a gente está no pavimento de baixo e vai ver como é essa área de circulação. E aquela escada que vocês viram vai ser essa escada aqui, tá vendo? Então, essa escada ela vai ser utilizada para acessar aquela parte do estacionamento superior que a gente viu no vídeo anterior. E, mais uma vez, como vocês podem ver, não atendem aos requisitos de acessibilidade que são obrigatórios para escadas. Né? Você vê que não tem a sinalização visual dos degraus, não tem o corrimão nas duas alturas, não tem a sinalização de pavimento, esse guarda-corpo aí, ele está inadequado, não atende a requisitos de acessibilidade. E aqui, gente, é fazendo o caminho inverso, voltando lá para o estacionamento, me dirigindo até o veículo e vendo aqui aquele mesmo espaço que a gente viu no vídeo anterior, sob outra perspectiva. Então, agora já é voltando, você vai poder observar mais uma vez aqui aquela questão do estacionamento que eu trouxe para vocês. E o que eu trouxe, e o que eu quero com isso, gente, é que vocês passem a observar os espaços que vocês frequentam com esse olhar voltado para questões de acessibilidade. Como vai ser a utilização desses espaços? Como que a pessoa vai fazer para se deslocar do veículo até o ponto de interesse? Como será isso? Tá vendo? Ó, o carro passando ali, ó, você vê que é uma velocidade mais baixa, não é algo assim que as pessoas passam como uma via pública, uma avenida movimentada, ou uma rua com mais movimento. Né? Que claro que em todo local as pessoas terão atenção a utilizar, né? Quando sabe que existe o tráfego de veículos ali junto, a gente precisa ter mais atenção, mas esses pontos de interseção vão existir em todas as situações, tanto em situações de via pública quanto em situações de estacionamento. Vão ser espaços compartilhados, ora utilizados pelos veículos, ora utilizados pelos pedestres. Então, a gente deve entender quais são os requisitos de acessibilidade obrigatórios, como que a gente deve implementá-los, considerando a coerência, como que os itens são apresentados aqui na NBR 9050, para a gente conseguir, inclusive, conseguir questionar, argumentar com outros profissionais, com fiscalização, que às vezes podem exigir que façamos alguns, né, que a gente inclua itens de acessibilidade que pode ser que não estejam lá previstos no referencial técnico, né? Então, peguem, eu vou falar para vocês de novo, qual é esse item da norma aqui, ó, 6.14.2, circulação de pedestres em estacionamento, né? E outra coisa que é importante considerar, pensa na quantidade, estou voltando para os estacionamentos aqui, gente, pensa na quantidade de estacionamentos que existem atualmente. Imagina como seria você pegar esse tanto de estacionamento que existe e trabalhar
a adequação de modo que esses espaços atendam aquele local para a circulação dos veículos e tenha, além desse local para a circulação dos veículos, um espaço adicional para a circulação de pedestres, interligando todas as vagas de estacionamento. Como que seria o processo de adequação? Muitas vezes você vai projetar, esses espaços foram projetados considerando ali a configuração das vagas de estacionamento. Então tem toda uma legislação que vai trazer a quantidade de vagas que eu vou ter nos estacionamentos, né? Então você chegar e colocar que isso é uma obrigatoriedade, essa questão de você colocar e sinalizar essa faixa de 1,20 m aí, interligando todas as vagas de estacionamento, é algo que não encontra lastro no referencial técnico, tá bom? Então, centros de saúde, trouxe aqui a perspectiva de utilização de uma pessoa que chegue pelo estacionamento, que vai ser uma experiência diferente da de uma pessoa que chegue pela calçada, que eu trouxe na semana passada. Então, na semana passada, a partir da chegada ali, vocês vão ver que passa a ser algo comum. A pessoa vai lá, ela vai ter acesso, ela vai pegar ali a senha, ela vai para o atendimento. Então, toda essa dinâmica, ela se repete. E nesse caso aqui, eu trouxe a diferença de uma pessoa que chega pelo estacionamento de uma pessoa que chegue pela calçada, para vocês terem essa outra perspectiva. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Mais uma vez, falo para vocês, façam esse exercício, passem a observar os espaços e as edificações que vocês frequentam aí na rotina de vocês mesmos, que vocês vão ver que a questão da acessibilidade vai passar a ser algo mais natural para todos vocês. E, a partir dessa observação e a partir do domínio do referencial técnico, vocês vão ter cada vez mais segurança para projetar espaços e edificações, considerando os requisitos de acessibilidade arquitetônica. Então é isso, sintam-se todos acenados, abraçados. Eu não consigo interagir com quem está no Instagram, né? Eu não consigo ver quem está participando, mas considerem-se todos acenados, abraçados, cumprimentados. Tenham todos uma excelente sexta-feira e é isso, um beijo para vocês.